Gênesis, capítulo 4. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: O que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste, neste dia, da face da terra. E de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar, me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse, não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu. E teve Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas, e dos que têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida, e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E Adão conheceu novamente sua mulher. E ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea, ele os criou. E os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. E Sete viveu 105 anos, e gerou Enos. E Sete viveu depois que gerou Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. E Enos viveu
depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. E Cainã viveu 70 anos, e gerou Maalaleel. E Cainã viveu, depois que gerou Maalaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. E Maalaleel viveu 65 anos, e gerou Jered. E Maalaleel viveu, depois que gerou Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalaleel foram 895 anos, e morreu. E Jered viveu 162 anos, e gerou Enoque. E Jered viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jered foram 962 anos, e morreu. E Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. E Matusalém viveu 187 anos, e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. E Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. E ele chamou seu nome Noé, dizendo: Este deve confortar-nos com respeito ao nosso trabalho e ao labor das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. E Noé tinha 500 anos de idade. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade, homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil, continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares, inferior, 1 segundo,
e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida de debaixo do céu. E toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. E tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie, tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. De ave segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie, de toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo o alimento que se come, e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé. Segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez.